Me afetou e afeta completamente até hoje. Eu, por muito tempo, a minha relação comigo mesmo, eu me odiava. Muito, muito. Me odiava de um ponto que não fazia sentido na minha cabeça o quanto eu não gostava de mim. E o quanto eu não queria estar vivo, vamos dizer assim. Olá, eu sou Marcos Cunha, sou diretor operacional do Mais Alívio e sou uma pessoa que sofreu abuso na infância. A minha primeira situação com abuso, ela começou com um vizinho. Quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em algo agressivo, em algo que machuca, que óbvio que traumatiza a criança, mas em determinados momentos aquilo às vezes não é um trauma, ele está disfarçado de carinho, ele está disfarçado de amizade. Eu tinha entre 4 a 5 anos, foi antes de eu entrar no período escolar. Também, infelizmente, não foi uma ocasião, né, uma situação isolada. Eu tive uma série e sequências de abuso dos 4 até os 16 anos, com pessoas diferentes, o que com o passar dos anos me fez também enxergar o que o abusador, ele não tem cara, ele não tem tipo. E é engraçado porque você não sabe muito lidar com aquilo. Porque quando você pensa assim, quando é um abuso, por exemplo, que acontece com muitas pessoas dentro de casa, você não tem muito o que fazer, você não tem para onde ir, você está à mercê daquela situação. No meu caso não, eram de pessoas externas, mas mesmo assim, não sei explicar o que passava na minha cabeça naquela idade. Era como se eu sempre voltasse, era como se eu sempre permitisse aquilo de novo. E aí, essa é uma das coisas que me trouxe muito esse sentimento de culpa durante muito tempo. Era o que eu senti especificamente. Era culpa, era vergonha, era... não sei o porquê, mas eu entendia como se eu não fosse uma pessoa boa. Que eu simplesmente tinha feito algo errado, assim, que eu não era uma pessoa boa, que eu não tinha atitudes boas. Um dos principais sentimentos que os abusos sempre me causaram era de invisibilidade, de uma pessoa incapaz, de uma pessoa que não merecia coisas boas, que uma pessoa que não era capaz de fazer coisas boas. E aí, quando eu vejo hoje, depois de muita terapia, de muito entendimento, mais velho também, eu vejo que isso impacta no quanto eu trabalho. Eu adoro trabalhar, adoro o que eu faço. Hoje, no cargo que eu estou, exige que eu trabalhe muito também, mas eu não paro, nunca paro. E não é porque o trabalho me exige, é porque eu me exijo. É porque eu quero me provar como um bom profissional. Não porque eu quero que as pessoas me enxerguem como um bom profissional. Eu só quero que as pessoas me enxerguem. Uma das situações de um abuso, eu fiquei também tão machucado porque a pessoa, ela me mordeu de ferir mesmo, de sair sangue nas marcas das mordidas pelo corpo todo. E eu passei basicamente um mês. Eu ainda morava no interior, que é uma cidade extremamente quente. E eu passei basicamente um mês de blusa de frio, para que as marcas não aparecessem. E ninguém perguntou por que eu estava de blusa de frio num calor tão extremo como aquele. Então eu entendi esse sentimento da invisibilidade. O que eu poderia ter feito de tão ruim nessa idade para ninguém se importar? Você perguntou o quanto isso conecta na minha vida adulta. Hoje, eu uso muito terno, muita jaqueta, independente da temperatura. E hoje as pessoas me perguntam por que eu tô de terno ou de jaqueta, mesmo estando uma temperatura tão alta. Mas hoje eu entendo que a jaqueta, ela virou um sinal tão de conforto para mim, quando eu tô me sentindo mais vulnerável, ou quando eu tô mais triste, ou quando eu não tô no meu melhor. Quando eu coloco uma jaqueta, quando eu coloco um blazer, eu me sinto um pouco mais aconchegado. Então isso é uma coisa que me trouxe para a vida adulta. É difícil quando você é uma pessoa que se aprende a vida inteira
e você se enxerga a vida inteira como alguém sem valor, que não merece nada de bom, você se olhar no espelho hoje, ver o lugar que você está e se identificar como merecedor e ter orgulho disso. Hoje eu tô com 28 anos, trabalhei e consegui construir bastante coisa nos últimos anos. E aí quando eu olho pro espelho eu falo, eu tenho orgulho. Tenho orgulho do que eu construí, tenho orgulho do profissional e da pessoa que eu sou. E com ainda muitos desafios para passar pela frente, as inseguranças, os sentimentos que todos os abusos causaram, ele é cotidiano e é o que eu tenho que me relembrar a todo momento de trabalhá-los. Mas hoje o Marcos ele tá bem, tá feliz e orgulhoso de quem ele é. Eu queria dizer para você que já passou por um abuso na infância, você não está sozinho. A gente está disponibilizando os nossos canais de comunicação de acolhimento ao paciente para caso você queira conversar com um profissional especializado, ele vai estar à disposição para você falar. E se você conhece uma criança que está passando por um abuso, existe o Disque 100, que é o Disque de denúncia, para que essa criança ela possa ter a proteção e o acolhimento que ela precisa.